Ela morreu sem saber que ele planejava pedi-la em casamento naquela noite. Essa frase carrega uma dor silenciosa, um mistério que atravessa o tempo e toca o coração de quem a escuta. No Brasil, histórias assim, de amor interrompido e sonhos não realizados, se entrelaçam com o cotidiano, trazendo à tona emoções profundas que desafiam a lógica e a razão. Mas por trás dessa tristeza existe uma narrativa de esperança, superação e amor que resiste até mesmo às circunstâncias mais cruéis. Na pequena cidade de São Lourenço, no interior de Minas Gerais, onde as ruas de pedra guardam memórias de gerações, Clara vivia uma vida que para muitos parecia simples, mas para ela era marcada por batalhas internas e sonhos guardados com cuidado. Ela trabalhava na biblioteca municipal, um lugar de silêncio e refúgio onde encontrava conforto nas histórias alheias, enquanto a sua própria permanecia incompleta, cheia de cicatrizes invisíveis. A perda precoce da mãe havia deixado marcas profundas, tornando-a uma mulher cautelosa, reservada, mas também incrivelmente resiliente e cheia de ternura. Rafael, dono de uma pequena oficina mecânica, era o típico homem da cidade, honesto, trabalhador e conhecido por sua dedicação. Apaixonado por Clara desde a adolescência, ele guardava em segredo o anel de noivado, preparado para uma noite que ele sonhava ser o começo de um futuro diferente, cheio de amor e promessas. A ansiedade o consumia, mas sua determinação era firme. Ele estava decidido a fazer daquela noite o momento que mudaria tudo. Porém, o destino tinha seus próprios planos. Sob a calmaria aparente da cidade, tensões antigas e segredos velados ameaçavam romper a paz daquela noite especial. Entre boatos, ressentimentos e silêncios, uma tempestade se formava, não só no céu escuro e carregado de nuvens, mas no coração das pessoas que ali viviam. Clara sentia uma inquietação crescente, uma sensação que não sabia explicar, enquanto Rafael enfrentava obstáculos que pareciam tirados de um roteiro cruel. Um carro quebrado na estrada, uma tempestade violenta e um telefonema misterioso que abalou suas esperanças. Enquanto o tempo corria contra eles, as palavras não ditas e mágoas antigas surgiam para desafiar o amor silencioso que os unia. A relação mostrava sua fragilidade diante dos imprevistos, enquanto os corações buscavam respostas para perguntas que ninguém ousava fazer. Além deles, os personagens ao redor, Dona Lourdes, mãe de Clara, escondendo sua doença para proteger a filha, Tiago, melhor amigo de Rafael, lutando contra seus próprios fantasmas, Marina, amiga leal de Clara, que tentava manter viva a esperança, formavam uma rede complexa de emoções e histórias entrelaçadas. A noite fatídica aproximava-se, e com ela o choque entre destino e acaso. Um acidente inesperado interrompeu os planos cuidadosamente traçados, transformando o sonho em tragédia. Mas mesmo em meio à dor, uma chama tênue de esperança surgia, uma promessa silenciosa de que o amor verdadeiro poderia resistir à adversidade. A notícia abalou a cidade, unindo amigos e familiares em torno da dor compartilhada. Rafael, tomado pela culpa, encontrou força para transformar a perda em um projeto que uniu a comunidade e trouxe luz aos corações enlutados. Dona Lourdes enfrentava sua fragilidade, enquanto Tiago e Marina aprendiam que, mesmo nas sombras, amizade e amor podem florescer. Com o tempo, a superação tornou-se caminho para a cura. Rafael se permitiu amar novamente, encontrou apoio e criou um legado que eternizaria Clara. A cerimônia simbólica que organizou não foi despedida, mas celebração da vida, do amor e da esperança. Naquele momento, diante de todos, o anel foi revelado como pacto eterno de amor e memória. Lágrimas e sorrisos selaram um capítulo doloroso e abriram portas para o futuro. A história de Clara e Rafael virou lenda local, exemplo de amor que transcende a vida e a morte, lembrando que cada momento é precioso e que a esperança sempre pode florescer, mesmo quando tudo parece perdido. No silêncio da noite, o espírito de Clara sussurra que o amor sempre encontra um jeito de continuar. Se essa história tocou você, lembre-se de valorizar cada instante com quem ama. Curta,
compartilhe e inscreva-se para mais histórias que celebram vida, amor e esperança. No coração de São Lourenço, Minas Gerais, a vida seguia seu ritmo tranquilo, mas para Clara e Rafael, cada dia era uma batalha silenciosa. Clara, com seus 28 anos, carregava o peso de uma infância marcada pela perda da mãe e por uma solidão que, embora camuflada por sua doçura, era profunda. Trabalhar na biblioteca municipal não era apenas um emprego, era seu refúgio, um espaço onde ela podia se perder entre páginas e histórias, esquecendo-se por alguns momentos das feridas invisíveis que carregava. Seu olhar, por vezes distante, revelava uma alma que ansiava por algo mais. Um amor que pudesse curar as cicatrizes do passado e trazer luz ao presente. Rafael, 32 anos, era um homem de poucas palavras, mas de sentimentos intensos. Sua oficina mecânica era seu universo, onde cada ferramenta e cada peça falavam da sua dedicação e honestidade. Desde jovem, ele nutria um amor silencioso por Clara, um amor que crescia a cada encontro casual, a cada sorriso tímido dela. O anel guardado no bolso naquela noite não era apenas um símbolo de compromisso, mas a concretização de um sonho que ele alimentava em segredo, mesmo diante do medo da rejeição e da incerteza do futuro. Sua determinação em transformar o amor em realidade era uma chama que iluminava seus dias, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Ao redor deles, a cidade respirava suas próprias histórias. Dona Lourdes, mãe de Clara, era uma mulher forte, acostumada às dificuldades da vida, que escondia sua doença para não preocupar a filha. Seu olhar carregava um misto de preocupação e esperança, enquanto ela lutava para manter a família unida. Tiago, melhor amigo de Rafael, guardava segredos e ressentimentos do passado, especialmente relacionados a amores não correspondidos, mas nunca deixou de apoiar o amigo, mesmo quando isso significava confrontar seus próprios sentimentos. Marina, amiga leal de Clara, era a voz da esperança e do incentivo, tentando abrir os olhos da amiga para a felicidade que se escondia diante dela, mesmo que essa felicidade estivesse prestes a ser colocada à prova. A vida em São Lourenço era tecida por relações complexas e delicadas. Boatos e ressentimentos antigos permeavam o cotidiano, trazendo uma tensão sutil, mas constante. Famílias rivais, amizades desfeitas e amores secretos formavam um cenário onde cada gesto tinha um significado maior e cada escolha podia desencadear consequências inesperadas. Clara e Rafael, apesar de seu amor silencioso, não estavam imunes a essas forças. O medo, a dúvida e a pressão social tornavam sua jornada ainda mais desafiadora, criando um pano de fundo de conflitos que transcendiam o pessoal para tocar o coletivo. Enquanto Clara se preparava para aquela noite que prometia ser especial, o universo ao seu redor parecia conspirar de maneiras misteriosas. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, indicavam que algo estava prestes a mudar para sempre. Rafael, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade em cada passo, cada decisão. O anel, a promessa, a esperança, tudo isso pesava em seu coração, enquanto ele enfrentava não apenas os desafios externos, mas as tempestades internas que ameaçavam tirar dele a coragem. As ruas de São Lourenço, iluminadas pelas luzes amareladas dos postes, testemunhavam o desenrolar de uma história que misturava amor e dor, esperança e desespero. Cada passo dos protagonistas se entrelaçava com o destino da cidade, fazendo da noite um momento onde o passado, o presente e o futuro colidiam em um turbilhão de emoções. Enquanto Clara caminhava rumo ao encontro que poderia mudar sua vida, Rafael lutava contra o tempo, contra o acaso e contra seus próprios medos. O cenário estava montado para uma noite inesquecível, mas também para uma tragédia que ninguém poderia prever. Entre a chuva que começava a cair e o silêncio tenso que pairava no ar, a história de dois corações prestes a se encontrar e a se perder começava a ser escrita de maneira definitiva. A noite seguia seu curso em São Lourenço, e a cidade parecia conter a respiração diante do que estava por vir. Clara, vestida com cuidado e coração acelerado,
caminhava pelas ruas que conhecia tão bem, cada passo carregado de expectativas e medos. O cheiro da chuva fresca misturava-se ao aroma do café vindo das janelas abertas, enquanto ela tentava acalmar a ansiedade que a consumia. Para ela, aquela noite significava mais do que um simples encontro. Era a possibilidade de um recomeço, a chance de deixar para trás o passado que a havia marcado. Enquanto isso, Rafael enfrentava uma luta silenciosa e intensa. A oficina mecânica, que durante o dia era seu refúgio, agora parecia pequena diante da tempestade que se formava em seu coração. O anel escondido no bolso pesava como uma promessa, uma esperança que ele temia não conseguir realizar. Entre telefonemas, a preparação da surpresa e o trânsito da cidade molhada, ele sentia o tempo escapando, cada minuto levando-o mais para perto do destino que mudaria tudo. Ao redor, a cidade vivia suas próprias histórias paralelas. Dona Lourdes, mesmo debilitada, mantinha a força para apoiar Clara, embora o medo do futuro a acompanhasse em silêncio. Tiago, mesmo tentando parecer forte, sentia o peso dos segredos que guardava, dividido entre o desejo de ajudar Rafael e as dores do passado que ainda o assombravam. Marina enviava mensagens de incentivo para Clara, tentando manter a esperança viva em meio à ansiedade crescente. No caminho, Rafael enfrentava obstáculos que iam além do controle humano. A tempestade aumentava, a estrada tornava-se perigosa e o tempo parecia conspirar contra ele. Cada segundo era uma batalha contra o acaso, uma corrida contra o destino que parecia se divertir com seu sofrimento. No entanto, sua determinação permanecia inabalável, movida pelo amor que sentia e pela promessa que queria cumprir. Do outro lado, Clara sentia uma inquietação profunda, uma sensação de que aquela noite poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Seus passos hesitantes refletiam a luta interna entre a esperança e o medo, entre o desejo de ser feliz e a proteção contra a dor. O som da chuva, o brilho distante das luzes da cidade, tudo contribuía para um clima de tensão e expectativa. E então, o inesperado aconteceu. Um acidente, uma sequência de azares e decisões erradas, interrompeu o caminho de Rafael, trazendo à tona o pior dos cenários. A tragédia parecia inevitável, e o mundo ao redor parecia se fechar, envolto em silêncio e dor. Mas mesmo na escuridão, uma chama de esperança ainda ardia, uma luz tênue que anunciava que o amor verdadeiro pode resistir, mesmo diante das adversidades mais cruéis. São Lourenço, com suas ruas de pedra e seu povo simples, tornou-se o cenário de uma história que transcenderia o tempo. Amigos, familiares e a comunidade inteira uniram-se na dor e na solidariedade, encontrando força para seguir adiante e honrar a memória de Clara. Rafael, mesmo abalado pela culpa e pela perda, encontrou em si a coragem para transformar a dor em um legado, um projeto que uniria a cidade e manteria vivo o espírito do amor que ele e Clara compartilhavam. O caminho para a superação não foi fácil. Rafael teve que enfrentar seus próprios fantasmas, aceitar a dor e aprender a amar novamente. Dona Lourdes encontrou conforto no apoio dos amigos e na missão que seu filho assumira. Tiago e Marina também cresceram, descobrindo que mesmo nas sombras mais densas, a amizade e o amor podem florescer e renovar a vida. A cerimônia simbólica que Rafael organizou não foi apenas uma despedida, mas uma celebração da vida, do amor e da esperança. Diante de toda a comunidade, ele revelou o anel que nunca pôde entregar pessoalmente, transformando-o em um pacto eterno, uma promessa de que o amor de Clara jamais morreria. Lágrimas e sorrisos se misturaram em um momento de catarse coletiva, onde a dor se transformou em força e a perda em inspiração. A história de Clara e Rafael tornou-se uma lenda local, um exemplo do poder do amor que ultrapassa a vida e a morte. Ela é um lembrete de que cada instante deve ser valorizado, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. No silêncio das noites em São Lourenço, o espírito de Clara parece sussurrar que o amor continua, vivo e presente em cada coração que ousa amar.
A noite em São Lourenço revelava-se um palco de emoções intensas e desafios inesperados. Clara, com o coração acelerado, caminhava pelas ruas que conhecia tão bem, sentindo cada passo como um mistério prestes a ser desvendado. O cheiro da chuva fresca misturava-se ao aroma do café e do pão quente que escapava das padarias, criando uma atmosfera de normalidade que contrastava com o turbilhão de sentimentos que agitava sua alma. Para ela, aquela noite significava mais que um encontro comum. Era a esperança de um futuro, onde as dores do passado poderiam finalmente ser deixadas para trás. Enquanto isso, Rafael enfrentava uma batalha silenciosa. Na pequena oficina que era seu refúgio, ele sentia o peso do anel escondido no bolso, a promessa de um amor guardada por tanto tempo. A tempestade que se formava lá fora refletia o caos interno que o consumia. A ansiedade, o medo da rejeição, a esperança e a determinação misturavam-se em um turbilhão que tornava cada segundo uma eternidade. Cada minuto que passava levava-o mais perto do momento que poderia mudar tudo, mas também o aproximava de obstáculos que pareciam querer destruir seus planos. A cidade, com suas ruas de pedra e luzes amareladas, era testemunha silenciosa de uma história que se desenrolava com intensidade crescente. Boatos antigos, ressentimentos mal curados e ciúmes velados criavam uma tensão invisível, uma teia de conflitos que ameaçava romper o equilíbrio delicado que existia entre os moradores. Amigos, familiares e estranhos tornavam-se peças de um jogo emocional complexo, onde cada ação tinha consequências profundas. Clara, apesar do desejo de seguir em frente, sentia as feridas do passado abrir-se com força renovada. O medo da perda, da rejeição, das incertezas do futuro criava uma barreira invisível que ameaçava impedir que ela se entregasse ao amor que Rafael oferecia. Rafael, por sua vez, lutava para transformar seu amor silencioso em uma verdade concreta, enfrentando não apenas os obstáculos externos, mas também suas próprias inseguranças e dúvidas. No caminho até o encontro, Rafael enfrentou um desafio após o outro. A tempestade piorava, as estradas ficavam escorregadias e um telefonema inesperado trouxe notícias que ameaçaram desmoronar seus planos. O relógio corria e o destino parecia brincar com sua esperança. Cada decisão era crucial e o preço de um erro poderia ser alto demais. Clara, caminhando sob a chuva fina, sentia uma mistura de esperança e medo. A vontade de acreditar que o futuro poderia ser diferente enfrentava o receio do passado, das mágoas e das cicatrizes que ainda não haviam cicatrizado completamente. O som da chuva, o brilho distante das luzes, tudo contribuía para um clima de suspense e antecipação. E então, o inesperado aconteceu. Um acidente na estrada interrompeu o caminho de Rafael, trazendo à tona a tragédia que parecia inevitável. O choque entre o sonho e o acaso criou um momento de ruptura, onde tudo parecia perdido. Mas mesmo diante da dor e do silêncio, uma luz tênue continuava a brilhar. Uma esperança que mostrava que o amor verdadeiro pode resistir às maiores adversidades. A vida em São Lourenço, após o acidente, mergulhou em um silêncio pesado, onde o tempo parecia ter parado para todos que esperavam por notícias. Rafael, abalado e com o corpo marcado pela colisão, sentia a dor física que se somava à dor do coração, que agora carregava a culpa e o desespero. Cada minuto longe de Clara parecia um punhal cravado mais fundo, e a incerteza sobre seu estado era um tormento silencioso que permeava seus pensamentos. Clara, por sua vez, enfrentava sua própria batalha. Embora distante dos acontecimentos imediatos, seu coração sentia uma inquietação inexplicável, uma sombra que ameaçava apagar a esperança que nascera naquela noite. Amigos e familiares se mobilizavam, trocando mensagens, rezando e tentando encontrar forças para enfrentar o inesperado. Dona Lourdes, debilitada pela doença, mantinha uma força admirável, buscando proteger a memória da filha e apoiar Rafael na medida do possível. Tiago, o melhor amigo de Rafael, sentia-se dividido entre a esperança e o medo.
conhecedor do amor profundo que seu amigo nutria, lutava para manter a fé viva enquanto enfrentava seus próprios fantasmas. Marina, sempre presente, buscava confortar Clara, incentivando-a a manter a esperança, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. A comunidade de São Lourenço uniu-se em torno da dor compartilhada, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a solidariedade e o amor podem florescer. Projetos e homenagens começaram a surgir, liderados por Rafael, que transformou sua dor em ação, criando um espaço de apoio e memória para que a história de Clara pudesse inspirar outros a não desistirem do amor, mesmo diante da adversidade. A jornada de superação foi longa e repleta de desafios. Rafael precisou enfrentar seus próprios medos e aceitar que o amor pode se manifestar de maneiras inesperadas. Dona Lourdes encontrou conforto na solidariedade da cidade e Tiago e Marina aprenderam que a amizade verdadeira é uma luz nos momentos mais sombrios. A cerimônia simbólica organizada por Rafael tornou-se um momento de cura coletiva. Diante da comunidade reunida, ele revelou o anel que nunca teve a chance de entregar pessoalmente, transformando-o em um símbolo eterno de amor e memória. Lágrimas e sorrisos se misturaram, e o que parecia ser um fim doloroso tornou-se o início de uma nova história, marcada pela esperança e pela fé no amor que nunca morre. A história de Clara e Rafael passou a ser contada como uma lenda local, um exemplo de amor que transcende o tempo e a morte, lembrando a todos que cada momento deve ser vivido com intensidade e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Enquanto a história de Clara e Rafael se desenrolava no coração de São Lourenço, outras vidas também se entrelaçavam, criando uma teia complexa de emoções e conflitos que enriquecia o drama principal. Dona Lourdes, por exemplo, vivia sua própria batalha silenciosa. A doença que a consumia, apesar de não ser amplamente conhecida, era uma sombra constante em sua vida. Ela escondia essa realidade da filha para protegê-la, mas o peso da verdade era um fardo que ameaçava quebrar sua força a qualquer momento. Seu amor incondicional e sua coragem se tornavam um exemplo silencioso para todos que a conheciam. Tiago, melhor amigo de Rafael, carregava um segredo que pesava em seu coração. Em outra época, seu amor por Clara havia sido profundo, mas não correspondido, e isso deixara cicatrizes que ainda doíam. Apesar disso, ele permanecia ao lado de Rafael, oferecendo apoio incondicional, mesmo quando o passado tentava ressurgir para complicar ainda mais a situação. Sua luta interna entre a amizade e os sentimentos não resolvidos era uma tensão constante que adicionava camadas de complexidade à trama. Marina, a amiga fiel de Clara, também enfrentava seus próprios dilemas. Sua dedicação em ajudar Clara a enxergar o amor que Rafael sentia era acompanhada por dúvidas sobre seu próprio futuro e as escolhas que precisava fazer. Ela representava a voz da esperança e da coragem, mas também mostrava que nem sempre é fácil enfrentar os próprios medos e inseguranças. Além dessas histórias pessoais, a cidade de São Lourenço carregava antigas rivalidades e ressentimentos entre famílias que, silenciosamente, influenciavam os acontecimentos. Boatos e desconfianças circulavam, criando um ambiente onde a verdade muitas vezes se perdia entre as versões e os julgamentos. Esses conflitos, embora secundários, alimentavam a tensão e colocavam em risco o delicado equilíbrio emocional dos personagens principais. Cada uma dessas subtramas se entrelaçava com a narrativa central, contribuindo para a profundidade e a riqueza da história. Elas mostravam que a vida é feita de conexões complexas, onde o passado, o presente e o futuro se misturam, e onde o amor, a dor, a esperança e o medo coexistem em uma dança constante. À medida que a noite fatídica se aproximava, essas histórias paralelas ganhavam força, preparando o terreno para o ponto de virada que mudaria para sempre o destino de Clara, Rafael e de toda a comunidade. Enquanto a noite avançava em São Lourenço, as subtramas ganhavam contornos ainda mais complexos. Dona Lourdes, embora debilitada, encontrava na fé e na força da comunidade um alento para suas dores, enquanto escondia de Rafael e Clara
os verdadeiros limites de sua saúde. Sua luta silenciosa mostrava a profundidade do amor materno, disposto a carregar o peso do mundo para proteger os que ama. Tiago, por sua vez, enfrentava seus próprios fantasmas. A amizade com Rafael era um pilar em sua vida, mas o amor não correspondido por Clara o corroía por dentro. Essa tensão interna ameaçava romper a frágil harmonia entre os amigos, colocando em risco não apenas o relacionamento deles, mas também o delicado equilíbrio da trama principal. Em momentos de solidão, Tiago questionava suas escolhas, enquanto tentava conciliar suas emoções com o desejo genuíno de ver Rafael feliz. Marina, com seu espírito vibrante, tentava ser o porto seguro para Clara, mesmo quando suas próprias dúvidas surgiam. Ela sabia que aquela noite poderia ser um divisor de águas, não só para Clara e Rafael, mas para todos ao redor. Suas mensagens de incentivo escondiam um medo profundo do desconhecido, um receio que, apesar disso, não a impedia de lutar pela felicidade da amiga. Além disso, as rivalidades históricas entre famílias da cidade criavam um pano de fundo tenso. Pequenos desentendimentos se transformavam em fofocas que rapidamente se espalhavam pelas ruas, aumentando a pressão sobre Clara e Rafael. Esses conflitos sociais, embora periféricos, influenciavam decisões e emoções, demonstrando como o ambiente pode moldar e até ameaçar relacionamentos pessoais. Essas camadas adicionais de histórias e emoções tornavam o enredo mais rico e realista, mostrando que a vida é uma mistura intrincada de escolhas, consequências e conexões humanas profundas. Cada personagem, com suas lutas internas e externas, contribuía para um quadro maior, onde o amor de Clara e Rafael era apenas uma peça, porém central, desse mosaico de vidas entrelaçadas. Com a tensão crescendo e as subtramas se entrelaçando, a noite seguia seu curso, preparando todos para o momento em que tudo mudaria de forma irrevogável. As últimas horas antes da tragédia foram marcadas por encontros, conversas não ditas e decisões que, mesmo pequenas, carregavam o peso do destino. Dona Lourdes, embora fraca, reuniu forças para conversar com Clara, tentando passar-lhe a coragem que ela mesma lutava para manter. Seu amor materno, mesmo diante da doença, era um farol para sua filha, uma âncora em meio à tempestade que se aproximava. Tiago, dividido entre a amizade e seus sentimentos não resolvidos, buscava momentos de silêncio para organizar seus pensamentos, mas a tensão interna crescia. Ele sabia que aquela noite poderia ser decisiva para Rafael, e essa realidade pesava sobre seus ombros, causando conflitos entre o desejo de ajudar e o medo do que poderia perder. Marina, sempre presente, tentava equilibrar seu papel de amiga e confidente, oferecendo conselhos e apoio, mas também enfrentando dúvidas sobre o futuro. A incerteza permeava cada conversa, cada olhar, como se todos sentissem que o mundo estava prestes a mudar. As rivalidades entre famílias, que durante anos ficaram no fundo das conversas e dos olhares, começaram a emergir com força, alimentadas por pequenos incidentes que reacendiam antigos ressentimentos. Essas tensões sociais acrescentavam uma camada extra de pressão sobre Clara e Rafael, tornando sua jornada ainda mais desafiadora. No meio desse emaranhado de emoções e conflitos, a cidade de São Lourenço parecia vibrar em antecipação, como se o destino estivesse preparando o palco para um evento que marcaria para sempre suas vidas e histórias. Essa teia de subtramas e complexidades chegava ao seu ápice, alinhando-se com o desenrolar da trama principal e preparando o terreno para o ponto de virada que transformaria o amor silencioso de Clara e Rafael em uma saga de dor, luta e esperança. A noite que prometia ser o início de um novo capítulo na vida de Clara e Rafael tomou um rumo inesperado e doloroso. Enquanto Clara, carregada de esperanças, buscava um momento de paz para clarear a mente, Rafael lutava contra o tempo e as adversidades para que tudo saísse perfeito. O destino, no entanto, parecia brincar com seus planos, colocando-os à prova de maneira cruel e implacável. Clara, sentindo o peso das emoções e as sombras do passado, decidiu dar um passo para fora da rotina,
procurando um lugar onde pudesse respirar e organizar seus pensamentos. A cidade silenciosa, envolta na noite e na chuva, oferecia um cenário que misturava calma e tensão, como se os próprios elementos da natureza soubessem que algo estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, cada passo parecia um eco de uma decisão que mudaria o curso de sua história. Rafael, determinado a surpreender Clara, enfrentava obstáculos inesperados. A tempestade que avançava impiedosa dificultava sua passagem pelas estradas escorregadias, enquanto um telefonema perturbador trazia notícias que ameaçavam abalar suas certezas. O tempo se tornava inimigo, e a corrida contra o relógio transformava-se em uma prova de resistência e amor. No entanto, o que parecia uma sequência de desafios superáveis tomou um rumo trágico quando um acidente interrompeu o caminho de Rafael. O choque entre o imprevisto e o desejo transformou aquela noite em um ponto de ruptura, um momento onde o futuro e o presente se chocaram de forma irreversível. A tragédia parecia inevitável, mas mesmo diante do desastre, uma centelha de esperança resistia, iluminando a escuridão que ameaçava engolir tudo. Esse ponto de virada marcou o início de uma nova fase para todos envolvidos, um momento em que o amor e a dor se entrelaçaram de maneira profunda e transformadora. O que antes era um sonho tornou-se um desafio, uma luta para encontrar sentido em meio ao caos e para manter viva a chama que Clara e Rafael haviam acendido. A cidade de São Lourenço, com suas ruas de pedra e seu povo simples, tornou-se o palco onde essa história de amor, perda e superação se desenrolava, tocando a todos que nela viviam e deixando marcas que jamais seriam apagadas. O impacto do acidente reverberou por toda a cidade, quebrando a rotina pacata de São Lourenço e trazendo à tona sentimentos reprimidos há muito tempo. Amigos e familiares se reuniram, tentando entender a dimensão do ocorrido e oferecer apoio aos envolvidos. Rafael, ferido física e emocionalmente, sentia o peso da culpa esmagando seu peito, enquanto tentava desesperadamente encontrar uma luz em meio à escuridão que ameaçava consumi-lo. Clara, embora longe dos momentos iniciais da tragédia, vivia uma angústia silenciosa, sentindo que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o que. Sua alma era um campo de batalha entre a esperança e o medo, enquanto as notícias e os rumores começavam a circular pela cidade, lançando sombras sobre o futuro que ela e Rafael haviam sonhado construir juntos. Dona Lourdes, mesmo debilitada, mostrava uma força admirável, buscando proteger a família da dor e manter viva a chama da esperança. Tiago, o amigo leal, lutava contra seus próprios demônios, tentando ser o suporte que Rafael precisava, mesmo quando sentia o peso do passado lhe apertar o coração. Marina, por sua vez, esforçava-se para manter Clara firme, encorajando-a a enfrentar a realidade com coragem, mesmo quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor. O ponto de virada trouxe consigo um desafio imenso: transformar a dor e a perda em uma oportunidade de crescimento e superação. A cidade inteira sentiu o impacto, e a solidariedade começou a florescer, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode surgir como um farol para guiar os corações perdidos. O choque da tragédia transformou para sempre a vida de Clara, Rafael e todos ao redor. O amor silencioso que parecia prestes a florescer agora enfrentava o maior teste: sobreviver à dor da perda e encontrar forças para continuar. Rafael, consumido pela culpa e pela saudade, decidiu que não deixaria o amor morrer ali. Em meio ao luto, ele buscou transformar a dor em esperança, criando projetos em homenagem a Clara e mobilizando a comunidade para que o legado dela permanecesse vivo. Dona Lourdes, mesmo frágil, encontrou na união dos amigos e familiares um suporte inesperado, fortalecendo-se para enfrentar os dias difíceis que viriam. Tiago e Marina tornaram-se pilares importantes, auxiliando Rafael e Clara a encontrar caminhos para seguir em frente, mostrando que a amizade verdadeira pode ser uma luz mesmo na escuridão. A cidade de São Lourenço, que parecia pequena e pacata, revelou uma força e solidariedade impressionantes.
Entre lágrimas, palavras de conforto e momentos de lembrança, a tragédia se transformou em um chamado para a união e a renovação. A história de Clara e Rafael, marcada pela dor e pelo amor, tornou-se um exemplo para todos, ensinando que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode florescer. Assim, o ponto de virada não foi apenas um momento de ruptura, mas o início de uma jornada de superação e crescimento, onde o amor, mesmo diante da adversidade, mostrou seu poder transformador. A notícia da tragédia se espalhou rapidamente por São Lourenço, mergulhando a comunidade em um silêncio pesado e uma sensação de perda profunda. Amigos, familiares e vizinhos se reuniam, compartilhando lágrimas, lembranças e o peso da dor que agora permeava o ar. Rafael, tomado pela culpa e pelo desespero, sentia-se esmagado por uma responsabilidade que ia muito além do que podia suportar. Cada rosto familiar que via carregava a memória de Clara, e cada palavra de conforto parecia insuficiente diante do vazio que ela deixara. Dona Lourdes, apesar da doença que a consumia silenciosamente, mostrava uma força admirável, buscando ser o pilar que sua família precisava. Sua presença calma e resiliente era um farol em meio à tempestade, um lembrete de que o amor e a coragem podem florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Tiago, por sua vez, lutava para manter a esperança viva dentro de si, oferecendo apoio a Rafael enquanto enfrentava seus próprios fantasmas do passado. Marina, sempre presente, dedicava-se a cuidar de Clara, incentivando-a a não desistir, mesmo quando a dor parecia insuportável. A comunidade inteira se mobilizou, organizando encontros, vigílias e momentos de oração, criando uma rede de solidariedade que ajudava a suavizar a dor coletiva. A história de Clara e Rafael, embora marcada pela tragédia, começava a se transformar em uma inspiração para muitos, mostrando que o amor verdadeiro não morre, mesmo diante da perda. Rafael, apesar de abatido, encontrou na dor a motivação para transformar sua tristeza em ação. Ele iniciou projetos em homenagem a Clara, envolvendo jovens e moradores da cidade, buscando criar um legado que perpetuasse a memória dela e trouxesse esperança para aqueles que enfrentavam desafios semelhantes. Essa transformação do luto em força tornou-se um ponto central na reconstrução da comunidade. No meio dessa jornada, cada personagem enfrentava suas próprias batalhas internas, lidando com o luto, a culpa e a busca por sentido. O processo de cura não era linear, mas marcado por altos e baixos, dúvidas e descobertas, mostrando a complexidade da experiência humana diante da perda. Conforme os dias se passavam, a dor da perda continuava a marcar profundamente a vida de Rafael e dos que o cercavam. O peso da culpa e da tristeza parecia um fardo impossível de carregar, mas a solidariedade da comunidade começava a criar uma rede de apoio que permitia aos corações feridos encontrar pequenos momentos de alívio. Amigos se revezavam em visitas, histórias sobre Clara eram compartilhadas e o amor dela ganhava novas formas, espalhando-se como uma luz tênue em meio à escuridão. Dona Lourdes, mesmo debilitada, mostrava uma força surpreendente, encontrando na fé e na presença dos amigos o conforto que precisava para seguir em frente. Tiago permanecia firme ao lado de Rafael, ajudando-o a enfrentar os fantasmas do passado e a encontrar um propósito além da dor. Marina continuava a ser um pilar para Clara, ajudando-a a reconstruir sua vida passo a passo, mesmo quando a esperança parecia distante. O projeto iniciado por Rafael ganhou corpo, envolvendo jovens da cidade e promovendo atividades que uniam educação, cultura e apoio emocional. Essa iniciativa não apenas honrava a memória de Clara, mas também fortalecia a comunidade, mostrando que, mesmo diante da tragédia, era possível encontrar caminhos para a transformação e a renovação. Apesar dos avanços, o caminho para a cura ainda era cheio de desafios. Os momentos de fraqueza e desespero se alternavam com os de força e esperança, refletindo a complexidade do processo de superação. Cada personagem enfrentava suas próprias batalhas internas, aprendendo a lidar com a ausência e a encontrar novos significados para a vida.
A reconstrução da vida após a tragédia exigiu de Rafael uma coragem e uma resiliência que ele nunca imaginara possuir. Cada dia era uma luta para transformar a saudade em força e a dor em aprendizado. O projeto em homenagem a Clara se tornou mais do que uma iniciativa comunitária. Foi uma forma de manter vivo o amor que os unia, um legado que inspirava todos ao redor a valorizar cada momento e a cultivar a esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Dona Lourdes, embora fragilizada pela doença, encontrou na união da família e dos amigos um suporte que lhe dava forças para enfrentar os dias que vinham. Tiago e Marina continuaram ao lado de Rafael, oferecendo apoio constante e lembrando-o de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a amizade verdadeira é uma luz que nunca se apaga. A comunidade de São Lourenço, tocada pela história de amor e perda, uniu-se para celebrar a vida e a memória de Clara, em eventos que reforçavam a importância do amor, da solidariedade e da esperança. Essas celebrações não apenas honravam a história dos protagonistas, mas também ajudavam a curar feridas coletivas, mostrando que a dor, quando compartilhada, pode se transformar em força. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar e a vida, ainda que marcada pela ausência, encontrou novos caminhos para florescer. Rafael aprendeu a amar novamente, a aceitar o passado e a construir um futuro que, embora diferente do que imaginara, era cheio de significado e possibilidades. A dor inicial que esmagava Rafael lentamente começou a ceder espaço para uma determinação renovada. Ele sabia que não podia permitir que a perda de Clara fosse em vão, que seu amor merecia ser eternizado de alguma forma. Com o apoio de Dona Lourdes, Tiago, Marina e toda a comunidade de São Lourenço, Rafael deu início a um projeto que unia educação, cultura e apoio emocional para jovens da cidade, transformando a tristeza coletiva em esperança e ação. O projeto não era apenas uma homenagem à memória de Clara, mas um símbolo de resistência, um lembrete vivo de que, mesmo diante da maior adversidade, o amor e a solidariedade podem criar caminhos de luz. Rafael mergulhou de cabeça nessa missão, encontrando na tarefa um propósito que o ajudava a lidar com o vazio deixado pela perda. Dona Lourdes, apesar da doença que a debilitava, encontrou força na união da família e na comunidade que se formava em torno deles. Sua presença, ainda que silenciosa, era um alicerce para todos, mostrando que o amor materno não conhece limites, mesmo diante da fragilidade do corpo. Tiago, mesmo enfrentando seus próprios demônios, permaneceu ao lado de Rafael com lealdade inabalável. Sua amizade se tornou uma âncora, um porto seguro em meio às tempestades emocionais que surgiam. Marina, por sua vez, continuava sendo a voz da esperança e do incentivo para Clara, ajudando-a a reconstruir sua vida, um passo de cada vez. A cerimônia simbólica que Rafael organizou para celebrar a vida e o amor que compartilhava com Clara foi um marco para a cidade. Reunidos sob o céu estrelado de São Lourenço, amigos, familiares e moradores presenciaram o momento em que o anel, guardado por tanto tempo, foi finalmente revelado, não como um símbolo de um casamento que não aconteceu, mas como um pacto eterno de amor e memória. Lágrimas se misturaram a sorrisos naquela noite, e a dor deu lugar a uma sensação de paz e renovação. O amor de Clara e Rafael, embora marcado pela perda, transformou-se em uma fonte de inspiração para todos que conheciam a história. Era uma prova de que o amor verdadeiro não se apaga, mesmo quando o tempo parece querer apagar as lembranças. A cidade inteira sentiu o impacto daquela jornada de dor, luta e superação. São Lourenço se tornou não apenas o cenário, mas também parte integrante dessa narrativa de vida, onde cada rua, cada praça, cada casa guardava um pouco da história de Clara e Rafael. Com o passar do tempo, Rafael aprendeu a amar novamente, não esquecendo Clara, mas aceitando o passado como parte fundamental do seu presente. Ele descobriu que o amor não é um destino fixo, mas uma jornada, uma construção diária que pode surgir das cinzas e florescer de formas inesperadas. E no silêncio das noites, quando o vento sopra leve pelas ruas de pedra,
O espírito de Clara parece sussurrar para aqueles que amam. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de continuar, vivendo em cada gesto, em cada lembrança, em cada coração que ousa amar.